Ô Felipe, e claro, a gente também precisa abordar que além desses contratempos que vocês tiveram, todo esse pânico aí com o lançamento do filme, a gente teve o falecimento da Elisângela Vergueiro. Teve, cara. Que ela faleceu em novembro de 2023, né? O filme já estava pronto. Já tava. E ela não conseguiu ver o filme, não cara. Não conseguiu. Então, e como que foi isso? Porque, pô, ela tem uma participação fundamental, ela eleva demais o potencial do filme em nível de atuação, uma atriz super reconhecida no cenário nacional. E aí ela acabou falecendo. Como que foi pra vocês receber essa notícia? Vocês já sabiam que ela estava doente? Foi algo súbito? Conta pra gente. Não, cara, a gente não sabia. A gente ficou sabendo pela mídia. Então, a gente tinha algumas mensagens trocadas com ela, assim, as últimas mensagens dela na expectativa, tava super empolgada com o filme e tal. Pô, eu tô louca pra ver, ela tinha visto um trailer e tal. Sei que ela trocava mensagens também com algumas pessoas do elenco e tal. Mas, cara, do nada a gente acorda um dia, eu acordo e vejo a notícia na mídia, alguma imprensa e tudo mais. Foi um choque, cara. Foi que, querendo ou não, a gente conviveu ali um bom tempo, né? E tudo mais. Então, imagina, foi uma pessoa que tava, sei lá, 30, 40 anos ou mais, sei lá, produzindo novelas, filmes, sabe? Desde, sei lá, antes de Rock Santeiro, quando que ela começou a fazer, desde novinha ela já fazia novelas e tudo mais, né? Então, sei lá, acho que incontáveis trabalhos que ela fez ao longo da carreira, e ela terminou a carreira no último filme que ela fez acabou sendo Oficina do Diabo, né? Então foi um choque, assim, levou um tempo para digerir. Até hoje é um pouco, assim, estranho, assim, né? Sim. Mas, cara, ao mesmo tempo, a gente foi um privilégio, uma honra, assim, né, ter trabalhado com ela, ela ter topado o convite, e eu concordo que ela abrilhanta muito o trabalho, assim. É engraçado porque inicialmente nós não tinha pensado nela para fazer essa personagem. A Maria, ela tinha uma cara um pouco mais dura, mais fria, assim. E depois, quando a gente acabou convidando a Elisângela, ela topou e tudo mais, ela trouxe todo um outro ar mais daquela mãe, assim, aquela calorosa. Mãe do interior. Aquela mãe do interior que dá todo um outro feeling, assim, pra personagem da Maria, cara, que cresceu demais, ajudou muito na história, trouxe uma leveza que eu sentia falta antes, quando a gente olhava a história no roteiro, e que foi muito dela, ela se entregou muito, assim, pro personagem, foi muito legal, assim, teve várias cenas, assim, que ela fez dramáticas e tudo mais, e o processo de preparação para ela entrar no clima do personagem, assim, e o quão rápido ela já chegava lá, assim, isso foi uma aula, assim, foi muito legal de ver, todo mundo que trabalhou ali junto comenta, assim, né, que foi um aprendizado muito legal. Enfim, de onde ela esteja agora, eu imagino que ela tá, enfim, olhando por nós aí, né. Ô Malé, você foi o diabão experiente, né? Teve alguma cena, porque você, logo no começo, né? Não vou dar spoiler, mas o Malé, que ele faz o Fausto, que é o diabo experiente, que orienta, né, o Natan, que é o diabo aprendiz. Então ele é cheio das artimanhas, tem conhecimento e tal. Tem alguma cena, dentre todas que você fez, que você sentiu peso? Você fala, cara, essa cena aqui foi pesada, eu senti. Porque, por exemplo, logo a primeira cena, né? Não vou dar spoiler, tá, galera? Mas logo a primeira cena, aquela da piscina. Tem a cena da piscina, que você tem também o do trem, né? Que vocês fazem um trabalho de passado presente. Sim. Né? Onde você exerce a influência direta do demônio, e acontece isso em outras oportunidades. Tem uma cena que tu fala, pô, essa cena realmente me deixou carregado, eu fiquei pesado aqui, tive que sair, tomar um banho de cachoeira, tava lá em Planeta, já mergulhei. Não. Malé é fleumático. Ele não é fleumático. Não. Nesse sentido não me bateu, não. Sabe, não senti uma carga diretamente, sabe? Ter feito a cena, sair com aquele peso. Não, eu consigo. Aquilo que eu falava antes sobre o trabalho do ator, para mim é muito claro e concreto mesmo. Então, não há conexão, sabe, assim, com a personagem propriamente legal, direta. Legal. Mas para mim teve total. Porque quem tá ali, cara,
talvez para eles que estão em cena é um pouco diferente, mas pelo menos para nós que estamos ali assistindo e convivendo com os personagens, pensando e até no processo também de se envolver no roteiro e tudo mais, parece que você conhece aquelas pessoas, assim. O Davi é meu amigo, o Pedro... E até depois, reencontrando eles, assim, eu tenho dificuldade de separar um pouco, assim. Eu vejo o Rafael e eu penso no personagem do Davi, muitas vezes, assim, eu demoro... Agora que a gente já conviveu mais, eu já entendi quem é o Rafael, quem é o Davi, assim, são bem diferentes. Nossa relação tá comprometida. Totalmente. Mas a gente ainda interagiu mais, talvez, assim, do lado pessoal, assim, então ficou mais... Mas tem um pouco... porque se mistura um pouco a coisa, na minha opinião, assim. Não tem como não carregar um pouco de si pro personagem, eu acho. Porque, no fim das contas, tem um ranzinzismo ali no Fausto, que o Mallet tem um pouco também. Tem um jeito meio... Assim, no bom sentido, meio bobão, um pouco ingênuo no Natan, que o Felipe tem também. Tem um jeito também no Sérgio, que, assim, não tem como separar totalmente, assim. Eu acho, pelo menos. Claro que são pessoas muito diferentes, são personagens muito diferentes, mas tem algo ali, por isso que é tão rica a coisa também, né? Porque essa coisa se mistura um pouco, né? Já que pra quem vê... Pra quem vê, não dá pra separar mesmo. Sim, o Felipe, já que tu falou pra você, uma cena que tu falou, puta, essa cena aqui, pesada, hein? Olha, teve uma cena que não foi pesada, mas eu me lembro que foi um momento bem marcante na gravação, que foi a cena que a Maria tá rezando pelo filho dela. Ela vai lá visitar o túmulo do Miguel, e ela começa a fazer uma oração e tal, e ela começa a pedir pelo filho dela, pra ele se encaminhar e tudo mais. E a cena era até mais longa no início, mas depois na hora da edição tudo tem que ir ficando menor, porque é muita coisa. E ela fazia uma oração ali e tudo mais. E, cara, ela tava tão sensibilizada, assim, e foi tão forte. O ambiente também ajudava muito, porque eu me lembro que começou a entrar uma neblina, aquela cidade, ela tá sempre com aquela neblina muito característica, assim. Ah, aquela neblina não é cenográfica, não? Não, aquilo lá tem na cidade, cara. Se vocês forem pra lá, é dia sim, impressionante. Oscila muito, ela sai, abre sol, chove. Eu nunca vi um clima tão imprevisível quanto daquela cidade. Mas tem, e foi um dos motivadores também de gravar lá, assim, porque a gente queria um pouco daquela atmosfera. Em algumas cenas a gente precisou fazer um pouco pra replicar, porque às vezes saía e a gente precisava, então, até pra dar continuidade. Mas o fato é que a gente queria muito essa neblina nessa hora dessa cena, que era um pouco mais introspectiva e dramática, e ela se preparou, correu pra estar lá na hora da neblina e não sei o que, quando chegou lá, pum, foi embora tudo, limpou tudo. A gente, putz, não dá pra esperar mais, tinha outras cenas pra gravar no dia, beleza, vamos assim mesmo. Nesse dia não tinha máquina de fumaça. E aí, cara, quando ela começa a fazer oração, começa um vento e vem uma nuvem gigante, começa a entrar, lembrando, no meio do take, assim. E ela se emociona também fazendo a oração. E foi muito de arrepiar, assim. E aí, quando ela termina, assim, foi tipo no primeiro take, assim. Eu olho pra todo mundo que tá ali em volta, assim, tava todo mundo chorando, assim. Tava todo mundo, assim, meio arrepiado, assim. Eu acho que o fato também de estar no cemitério te faz refletir sobre a morte, sobre pra onde nós vamos, sobre tudo isso, né? Então... Enfim, foi um momento muito, muito tocante, assim. Eu lembro que todo mundo se olhou e todo mundo parece que estava sentindo a mesma coisa, assim, né? Então esse momento marcou, mas não foi pesado no sentido de... Teve uma cena que... Ela era muito pesada, mas também as condições, acho que é a cena que o Fausto tá no corredor caminhando no escuro lá, e ele vem ali falando um texto pra Maria. Tô dando alguns spoilers aqui, mas também isso aqui acho que não estraga nada. Não interfere. E foi uma cena muito difícil de gravar, né? Porque era um plano sequência, era um texto longo e tinha uma movimentação ali que acontecia de câmera e dele, uma marcação e que tava muito difícil de fazer, assim. Ou o foco errava na hora H, porque o foco tem que ficar acompanhando ele vindo em direção à câmera no detalhe, né? Ou o lugar que ele parava não era ideal, ou alguma coisa no texto que dava errado, ou tinha uma galinha que ficava no lugar lá que ficava berrando, então, ou dava na luz. Então, acho que a gente fez essa cena umas 20 vezes, assim. Gostoso, né, Mallet? Foi, sabe quando você já tá na honra ali, sabe? Não, nós vamos conseguir, sabe? Mas parece impossível de terminar aquilo ali. Umas 2h da manhã. E era um texto pesadíssimo, era um corredorzão escuro e tal. 2 da manhã era o Mallet Prime. Era o Mallet Prime. Era o Mallet Prime. Mallet Prime. Pô, cara, a gente gosta tanto dessas histórias, né, dos bastidores. E como que é essa troca de vocês dois, com a experiência que o Mallet tem
e com você, Felipe, você como diretor? Tipo de... Porque você tem toda a bagagem do Malé, todo o currículo aqui. Ele dirige atores e você também tem. Ali acompanha como sócio da Brasil Paralelo, fazendo também vários produtos ali no audiovisual. Como é que foi essa troca e também a ética de até onde eu posso ir, assim, mantendo o respeito, a abertura para sugestão, assim, pô, Malé, ó, Felipe, eu acho que essa cena aqui é legal. Teve isso e como é que foi essa troca? Acho que tu pode falar melhor que eu. Bom, inclusive quando vocês perguntaram para o Felipe sobre a direção, eu ia acrescentar ali que a direção deles foram, eu digo deles porque o André Brandão, que é o diretor de fotografia, estava muito próximo, estavam os dois sempre juntos. Muito. E todo dia, a primeira coisa que os dois faziam era sentar e fazer o storyboard. O desenho, o plano de câmera. Foi muito preciso isso. Isso dava não só uma segurança para a gente, mas uma segurança do processo, né? Fundamental. E a outra coisa que eu ia acrescentar era mesmo a abertura que ele até referenciou. Ele ouvia, sabe? O Felipe é um cara que, como diretor, estava sempre muito atento e aberto ao que a gente tinha a comentar, sugestões às vezes que dava, e eu sou muito rígido, né? Rigoroso, né? Rígido não, mas rigoroso, então eu ficava às vezes durante o próprio processo de criação do roteiro, ele me mandava as versões, eu dava um retorno e sempre foi levado em conta o que eu tinha a dizer, né? Então foi muito bom, sabe? Tinha assim e tanto eu quanto ele, pegando na relação pessoal mesmo, tínhamos essa sensação mesmo de, bom, tem até um ponto vale a pena falar, tem coisas que, bom, não, isso aqui já é a minha cabeça, eu faria diferente, porque a gente sempre tem essas coisas de, né, mas não sou o diretor, então acho que a gente conseguiu articular isso muito bem. Aliás, a atmosfera, em geral, de todo o processo era muito boa, sabe? Não houve tensões, assim, sabe? Estrelismos. Esse período de 2 meses de preparação foi fundamental, porque ali a gente construiu mesmo, né? Em termos de interpretação, especialmente, e o Felipe em termos de enquadramento. Muitas vezes a gente fazia algumas coisas para ele ver aquele enquadramento, já testar, né? Então, isso deu uma qualidade de interação mesmo, né? Muito legal. Havia a gente se sentia muito livre dentro do set, sabe? E para criar, inclusive, né? Muitos de nós, inclusive o próprio Felipe, né? Temos uma veia cômica, assim, então a gente brincava muito, fazia muita piada. E isso deixava a coisa orgânica, sabe? Mesmo quando você está se defrontando com muito bullying também. Muito bullying. Isso é bom, isso é bom. Isso aproxima. Bullying aproxima, cria laço. E a gente, especialmente a relação Fausto-Natan, né? Quer dizer, eu e o Felipe, a gente cultivava mesmo esse jogo. Eu ficava enchendo o saco dele, fazendo piada em cima dele. Ele fazia umas piadas e a gente voltava em cima. O Sérgio juntos também, que faz o Pedro. Isto vai para a cena, vai para o set, vai para a filmagem, né? Mesmo que fique no fundo, né? Você não percebe que é resultado disto. Parece que é uma coisa que está surgindo só da cena em si. Mas não. Tem toda uma relação que é criada no bastidor, pessoal, né? Criada nos bastidores. Legal.